de quando as pessoas estão se separando de você, se distanciam, não qualquer pessoa, pessoas que você tem vínculo afetivo, seu par afetivo, filhos, pais. Quando eles estão com a probabilidade de se separar, se distanciar, sumir, morrer, falecer, isso te incomoda muito grande? Talvez você possa ter alguns sinais de medo ou de ansiedade de separação. Pode ser sintomas comuns, mas também pode ser um transtorno neuropsiquiátrico que acontece ali na infância e não trabalhado, pode chegar a prevalecer até na vida adulta. Então, como que você lida com possíveis separações, distanciamentos, despedidas e términos? O quanto isso te incomoda? É sobre isso que nós iremos falar nessa live. Vamos entender seus sintomas, vamos entender os sinais, as possíveis origens, prevalências, qual mais ou menos a idade que isso pode acontecer e, mais importante também, manejos e orientações de como lidar, como se precaver, como ir resolvendo esse problema. Tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, treinador de habilidades socioemocionais. Atendo indivíduo, casal e família, Sou terapeuta sistêmico, supervisor de pós-graduação em terapia sistêmica e também orientador clínico em terapia sistêmica. Tá bom? E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Sobre... A gente pode colocar a palavra transtorno. Transtorno de ansiedade de separação. Medo da separação. Tá? É mais comum do que se pensa. Vamos entender o que isso pode acarretar na sua vida e como resolver. Tá? Boa noite, Rosângela. Tá me escutando bem? Como que tá o áudio? Vou dar uma saidinha aqui que eu tenho que encaminhar essa live para alguns lugares. Esse suporte aqui de celular balança, que é uma maravilha. Encaminhei já para um lugar e agora eu vou mandar para outro lugar. Prontinho, voltei, tá? Então vamos falar aí sobre o transtorno de ansiedade de separação, tá bom? Esse transtorno, gente, esses sintomas, eles podem ser simplesmente uma fase de adaptação, certo? Que a gente passa ali na infância, mas essa fase pode perdurar por mais tempo, virando até uma característica, um problema que fica um pouco mais enraizado do que se deveria nas pessoas. Vamos entender mais ou menos sobre isso daqui, tá? Então ele é chamado de TAS, transtorno de ansiedade de separação, ou também de ansiedade ASA, né? A ansiedade de separação em adultos, tá? Tem a ver também, é comum ter pessoas com esse transtorno associado a transtornos obsessivos compulsivos, mas vamos entender um pouco mais, tá? Essa característica está associada sempre a um medo intenso de perder pessoas importantes, tá? De um forte vínculo afetivo. A principal figura onde começa isso, a tendência maior é de ser com a mãe. Mas depois de um tempo pode ser para o seu par afetivo, pode ser para amigos, né? Namorado, namorada, esposo, esposa, no qual a pessoa, só de pensar numa possível realidade de que esse par, né, esse outro, não volte mais, se distancie ou a abandone, isso realmente causa um desarranjo emocional nessa pessoa, tá? Realmente a pessoa fica desestabilizada. Vamos partir direto para os sintomas, então? Vamos falar aqui dos sintomas segundo o DSM. O DSM ele apresenta ali 8 sintomas e o indivíduo tem que apresentar no mínimo aí, durante 6 meses, de 6 meses para frente, né, no mínimo de tempo, no mínimo aí de 3 a 4 sintomas desses daqui, tá? Se você pontuar 3, não dá para 100% bater o martelo de que você tem o transtorno, porque precisa de outros elementos para entender, tá? Porque transtorno neuropsiquiátrico é muito um coladinho no outro aqui, uma coisa parece que é uma outra coisa e pode ter comorbidades, o psicodiagnóstico não é tão fácil assim
Ah, bateu, ok, tem, não é assim que funciona. Tá? Então vamos lá. Angústia, medo excessivo, inadequado, relacionada à separação de figuras de apego ou do ambiente familiar. Então a pessoa fica realmente angustiada excessivamente quando aparece uma separação de alguma figura de apego no seu ambiente familiar. Preocupação excessiva e persistente com a perda de figuras de apego ou com possíveis eventos que possam resultar em separação. Sequestro, desastres naturais, acidente, a pessoa fica preocupada, nossa, mas se acontecer isso, e se minha mãe não voltar, e se sofrer um acidente? Mãe, eu estou falando exemplo, mas pode ser qualquer outra pessoa de um vínculo afetivo forte, tá bom? Preocupação, esse é o 3, né? Preocupação excessiva e persistente com experiências adversas, como a perda de um ente querido que possa resultar em uma separação, a perca de pessoa, seja de te abandonar ou realmente de falecer, né? Resistência ou recusa persistente em sair de casa, ir para a casa de colega, ir para a escola, ir para o trabalho ou lugares, né, que você não vai estar junto com aquele indivíduo no qual você está tendo esse apego, né? Medo persistente ou relutância em ficar sozinho ou sem a figura de apego em algum lugar, né? Resiste, não quer, foge da realidade de ficar só. Pesadelos recorrentes envolvendo temas de separação, no qual você ficou sozinho, no qual a pessoa que você tem ali o seu apego não estava mais com você, te abandonou, sumiu, morreu, alguma coisa nesse sentido. Queixas físicas repetidas, ou seja, somatizações físicas, dor de barriga, dor de cabeça, dor de estômago, febre, alguma irritação na pele, algum sintoma físico, tá bom? Quando a separação ou a figura de apego ocorre, seja quando está ocorrendo uma separação, foi viajar, está indo trabalhar, ou só de começar a cogitar a possibilidade dessa separação ocorrer. Preocupação persistente com a própria saúde ou segurança das figuras de apego quando estão separadas, tá? O que vai acontecer? Ou seja, a pessoa mais pensa no que vai acontecer com a figura de apego do que com ela. Figura de apego é todo aquilo que não sou eu. Deixa eu ver se eu colocando aqui o negócio para de balançar. Está balançando muito. Então esses são alguns sintomas, os outros sintomas, né, do transtorno de ansiedade de separação. A gente tem que entender, gente, que para quem consegue ter um apego seguro, porque isso, segundo a teoria de Bowen, isso vai ser um traço de apego inseguro ou de ansioso ambivalente, tá? Para quem tem um apego mais seguro e consegue se separar bem das pessoas, vai parecer que isso é frescura, vai parecer que isso é bobagem, que se a gente está falando de criança, né, que é frescura da criança. Mas se isso não é lidado bem na infância, a probabilidade disso acompanhar a vida adulta é enorme. Vira aquele adulto que quando está num relacionamento se apega demais a essa pessoa, vira chiclete com essa pessoa e tem dificuldade de separar. E às vezes, qual que é o problema disso? Entra em relacionamentos abusivos, ou pode até sufocar outro par, não consegue lidar bem com as suas emoções e sempre está se anulando para fazer a vontade dos outros, somente para não perder o afeto que ele projeta que o outro lhe oferece, a segurança que ele projeta que o outro lhe oferece. Então você fica suscetível a ter relacionamentos abusivos e até manter relações que não estão te fazendo bem, que estão disfuncionais. Então quando não é lidado bem na infância, isso gera problemões e outras comorbidades, uso de substâncias, aumenta a probabilidade de usar álcool, aumenta a probabilidade até de ideações suicidas. Não é frescura, realmente por algum motivo, tá? O cérebro dessa pessoa, dessa criança, foi hiperestimulado a essa sensação de insegurança e realmente ele sente visceralmente, fisicamente, psicologicamente um terror excessivo, um desespero, um medo terrível em perder essa pessoa, em perder esse afeto. É como se ficasse um registro na cabeça da pessoa de que ele só existe como indivíduo, ele só é capaz como indivíduo a partir da presença do outro. Por isso que isso está ligado à infância.
Esse tipo de pensamento, esse padrão, é natural do nosso desenvolvimento na nossa infância, tá? Mais ou menos ali no período de 7 até 9 meses, a criança passa por essa fase de medo de separação, porque ele começa a associar que ele e a mãe, começa com a mãe, né? É diferente, não é a mesma pessoa. Então, quando a mãe não está ali, ele tem a sensação de que, ele está sozinho, está desamparado, está indefeso. Então, ele chora, ele vai ter comportamentos para trazer essa mãe de volta. Então, isso é normal acontecer. Se isso foi conduzido de uma maneira boa, ok. Só que a questão é a seguinte: a gente não pode desconsiderar também o fator da personalidade que já vai estar incutido ali na criança, nas suas formações, porque tem um alto fator biológico, né? Ou seja, usando como referência o Big Five, né, que é um dos mais reconhecidos cientificamente de modelos de explicações da personalidade, uma pessoa que tem um neuroticismo mais elevado tem um funcionamento cerebral, uma estrutura cerebral diferente. Que isso implica na pessoa ser mais sensível a essas ameaças, né, e a esses possíveis abandonos, vamos dizer assim. Então a criança realmente sente no corpo. Quando ocorre um excesso de proteção ou uma falta nos dois extremos, ocorre um desamparo, os pais não cuidam bem, os pais deixam a criança chorar até se esgoelar, não oferecem um apego seguro, os pais também são ansiosos, os pais também são negligentes, principalmente com a mãe, a criança não se sente satisfeita com isso, ou seja, ocorre um déficit no amparo, na produção de um vínculo seguro, pode ocorrer a prevalência desse transtorno e ele durar até a sua vida adulta. Mas também, se ocorre excessos de superproteção, supervigilância, na qual boicotam a autonomia, o desenvolvimento desse indivíduo, dessa criança até a adolescência, também pode ocorrer essa prevalência. Então, os extremos sempre são sinais de desenvolvimento de disfunções, de patologias. Então, cuidado, a gente tem que aprender a maneirar com isso, tá? Mas é um sofrimento real, não é imaginário, não é frescura. A pessoa, por algum motivo, seja da sua neurobiologia, do seu aspecto de personalidade, seja por experiências que ela viveu, isso pode ocorrer. Esse transtorno pode ocorrer se uma criança nessa fase, por exemplo, perde uma mãe ou perde um pai, uma figura de afeto, de falecer. Isso pode ocorrer, essa ansiedade de separação. A pessoa ficar mais suscetível, se sentir mais indefesa, mais desprotegida. Então, experiências que ocorrem na vida e como essas experiências são relatadas, vividas, interpretadas, podem sim deixar essas marcas e depois ocorrer essas projeções nas relações futuras. Isso gera um prejuízo alto para os relacionamentos dos adultos que têm essa marca, porque eles ficam muito chicletes, eles ficam muito suscetíveis, é difícil. No começo pode até bom, mas depois fica tenso uma relação com uma pessoa que tem esse padrão. E aí justamente o medo de perder essa pessoa faz com que a pessoa se distancie e não aguente e realmente perca. Ou seja, o medo de perder faz com que eu perca. O medo de não ficar só faz com que eu afaste as pessoas de mim depois de um prazo. Isso vai retroalimentando o meu medo, o meu gatilho, fazendo com que eu me apegue a cada vez mais de uma maneira disfuncional, e assim as pessoas vão me abandonando e assim vai ocorrendo um ciclo, tá? Então é extremamente necessário. Sozinho é basicamente impossível lidar e desativar esse funcionamento neurobiológico, psicológico que está disfuncional do transtorno de ansiedade de separação. Esse medo, essa dificuldade de ficar só, esse medo de se separar das pessoas, esse medo de que vão me abandonar, de que, meu Deus do céu, se meus pais morrerem, se meu avô morrer, se meu marido morrer, se meus filhos, eu vou morrer também. Ou seja, a pessoa não tem dificuldade de construir sua própria identidade. Eu só vivo a partir da relação, do contato com o outro, que fortalece e constrói o meu eu e me passa essa sensação de propósito e de segurança, porque eu por si só não consigo oferecer. Tá vendo o grau de infantilidade, de funcionamento
não é embrionário, né? Mas é um funcionamento bem primeira infância mesmo, de bebê, tá? Que está instalado na cabeça. Então, um bebê é possível entender isso, normal, é uma fase. Agora, imagine um adulto de 40, de 50 anos. Fica mais difícil aguentar. Imagina o prejuízo que isso pode trazer para a sua vida. E isso vai formando um efeito em cascata, tá? Que vai associando com um monte de outras coisas. Mas só ocorre com relacionamento a vínculos fortes. Ou seja, pessoas que têm um vínculo comigo, mãe, pai, pode ser com filho, pode ser com parceiro. Alguns amigos pode ocorrer, mas é com vínculo forte. Por quê? Aquela pessoa no qual estou me vinculando, ela passa uma sensação, consciente ou inconsciente, de segurança. E como falei, de construção da minha identidade. Eu só estou seguro, protegido, só irei sobreviver no seu instinto mais primitivo. Eu só irei sobreviver se essa pessoa estiver comigo, porque eu sozinho não me basto e não sou o suficiente. Por isso que essa pessoa aí é a mesma coisa, embora ou não está ali, quando ela não está na minha presença, gera ansiedade porque é como se fosse um alarme que está disparando. É a mesma coisa que alguém te jogar de um avião sem paraquedas. O que vai acontecer? Você vai morrer. A não ser que uma outra, igual cinema, né? Uma outra pessoa com paraquedas te alcance pule atrás, te pegue e atire o paraquedas dessa, você vai morrer. Então, esse vínculo, essa outra pessoa é esse paraquedas para promover essa segurança nessa queda, vamos dizer assim, tá bom? E é uma sensação de morte que vem. Quem não sente isso daí, quem não tem esse transtorno, é difícil entender o lado do outro. Nós que somos da área da saúde mental, que estudamos, mesmo quando nós não sentimos, é possível a gente construir uma empatia e entender o funcionamento das coisas e construir esse acolhimento. Mas quem não é da área, que tem uma dificuldade maior, porque não é tão fácil fazer isso, eu entendo que é difícil entender e a tendência maior é achar que é frescura. Deixa disso, para de frescura, tá? Mas acontece. Então é a sensação de que eu não me basto sem essa outra pessoa. Ou seja, uma baixa autoestima. A pessoa tem uma construção do seu eu, do seu self, da sua autoimagem destruída, infantilizada. Não se sente capaz, não consegue se promover segurança. É como se ela não soubesse se defender. É como se ela não soubesse fazer nada com ela mesma. Tá bom? Então, qual que é a prevalência? Isso pode ocorrer ali nos seus 7 a 9 meses de idade, natural, na fase do desenvolvimento. Pode dar uma parecida de novo nessa fase do desenvolvimento, ali por volta dos 15 meses, né? Que é 1 ano e pouquinho, quase 1 ano e meio, pode aparecer. Na fase ali dos 7 anos de idade, pode aparecer de novo essa queixa, essa situação. E na fase ali do finalzinho da adolescência, 15 anos, algumas pessoas, em algumas situações, 16, 17, mais ou menos até os 18 anos, que essa outra fase, pode ver que são fases de transições, fases no qual eu estou crescendo, fases no qual eu estou aprendendo a caminhar, fases no qual eu estou tendo que sair, me desenvolver, construir minha autoimagem. Por exemplo, nessa fase dos meses, de 7 a 9 meses, é a fase no qual ele está entendendo que eu não sou minha mãe. Porque até então o bebê nem sabe nem que ele existe. Até o primeiro 3 meses de vida ele não sabe nem que ele nasceu. Tá? E aí ele vai achando que ele e a mãe é uma coisa só. Depois ele vai construindo essa dissociação. Então nesse período, até dormir, é comum ter queixas de sono e problemas no sono nessa fase. E os pais terem dificuldade de lidar. Ok? É muito comum os problemas de sono nessa fase por esse motivo. Com 1 ano e pouquinho é a hora que o bebê está aprendendo a andar. Então ele sabe que ele pode se distanciar da mãe dele e ir para outro cômodo, e a mãe dele também se distancia. Então esse também, está vendo um salto que eu desenvolvi mais uma habilidade? Está vendo que sempre está associado a desenvolver uma habilidade e meio que ter uma insegurança de que eu sou capaz de continuar esse processo, de que eu preciso do outro. É como se eu não quisesse ir e eu tenho que voltar e ficar, ou só vou se o outro estiver me acompanhando, tá? Então é comum
isso daí, se ser bem acolhido, com o tempo esse pensamento de que eu não consigo sozinho, vai diminuir naturalmente, ele vai perceber sua autoimagem, sua capacidade se desenvolvendo e vai elaborando isso. Quando não é amparado ou super protegido, pode dar ruim. Na fase dos 7 anos também é uma fase no qual ele está tendo uma autonomia maior, ele não é mais um bebezinho, ele já é uma criança mais desenvolvida, já começa a ter até algumas habilidades sociais mais desenvolvidas, né? É um marco da infância, é um ponto importante da infância, é o ápice da infância, né? Esses 7 anos por aí. Com 15, 16, 17 anos é o período muitas vezes que ele está transicionando para sair para uma autonomia maior, para iniciar uma vida adulta, e isso também é um fator ansiogênico que pode ativar novamente um gatilho de ansiedade de separação, tá? Mas tudo começa na infância. Se na infância foi bem acolhido, está sendo bem acolhido, bem trabalhado e tudo mais, vai dar tudo certo. Se começou ruim, ter probleminha ali, quando vem não necessariamente, obrigatoriamente vai vir em todas essas fases. Pode ser que apareça em todas essas fases, mas pode ser que apareça em uma, em outra, não apareceu no começo, apareça no final, não aparecer. Não tem uma regra. Seria ótimo se tivesse, mas não tem uma absoluta regra. Mas se apareceu aqui logo nos 7 a 9 meses e não teve um amparo legal, apareceu ali depois um ano e pouquinho, não teve um amparo legal, aí a tendência é de que daí para frente não fique legal, tá? E aí vira adulto com esses aspectos, tá? Então lembrando, isso pode ser por um desamparo ou uma superproteção, sempre ligado a faltas ou excessos. É como se a pessoa virasse um dependente. Eu dependo do outro. Na prática é isso, eu dependo do outro para me sentir seguro, para me bastar, para entender que eu existo, para poder ir, porque senão eu estou indefeso. A essência é isso. Vocês estão conseguindo entender? Deixem nos comentários, está ficando claro para vocês? Vocês escutando isso daqui, tá fazendo alguma conexão na sua própria vida, de alguém que você conhece ou não, tá bom? Eu vou entrar nos passos possíveis para lidar com isso. Ou seja, vou orientar como o pai e a mãe pode fazer para lidar, vou orientar como você, adulto, pode se posicionar, certo? Nessas situações para ir intervindo. Lógico que o ideal, gente, já vou adiantar, para os adultos, né? Psicoterapia, tá? E para os pais, psicoterapia, porque é muito comum um pai que talvez teve um desamparo e carrega essas marcas de dificuldade de separação, fazer isso continuar acontecendo. Então, vamos dizer assim, que eu tive um desamparo, uma superproteção e minha ansiedade de separação se desenvolveu e me acompanhou na vida adulta. Eu como pai ou como mãe depois, eu passo isso para o meu filho, ficando muito, protegendo muito, ficando muito em cima, com medo do meu filho me abandonar, com medo do meu filho ir para a vida, e aí eu vou incapacitando ele sem perceber, para ele ficar perto de mim. Isso gera um transtorno de ansiedade de separação no meu filho, e assim vai repetindo um ciclo, tá? Então, tanto os pais quanto os adultos, né? Seja você adulto, não é pai ainda, seja você que é adulto e é pai, tem que buscar ajuda. Você não vai resolver isso sozinho, a tendência é você cagar as coisas sozinho e ficar pior. Desculpe, essa é a realidade, sou direto e reto. Tá bom? Então, na sistêmica, se a gente fosse ver um linguajar sistêmico, esse transtorno de personalidade, esse transtorno de ansiedade de separação, estava estudando transtorno de personalidade agora há pouco e fiquei emendando as coisas na cabeça, né? Esse transtorno de ansiedade de separação está ligado a uma falta de diferenciação, é o que a gente fala na sistêmica, diferenciação, me diferenciar, desenvolver minha autonomia, entender que eu existo como indivíduo independente do meu pai e da minha mãe. Eu carrego as marcas familiares, carrego a essência deles, mas eu existo como pessoa. Então esse transtorno de ansiedade de separação corta, impossibilita um desenvolvimento de uma diferenciação saudável. E como eu falei de um ciclo, famílias com baixa diferenciação, pais com baixa diferenciação vão produzir filhos com baixa diferenciação, tá? Então quanto menos eu tenho essa autonomia de mim mesmo, eu projeto
eu comecei a ter o meu vínculo de apego, né, para me promover a segurança, era minha mãe ou era meu pai. Beleza, aí consigo fazer alguma coisinha e começa um relacionamento. Aí passa a ser o meu esposo. Beleza, daqui a pouco é o meu esposo. Só que daqui a pouco do meu esposo eu migro para os meus filhos. E isso pode dar problema. Pode acabar um relacionamento, porque eu acabo me virando as costas com meu esposo e focando nos meus filhos. E assim vai, certo? Ou vice-versa, esposa e assim por diante, tá? Fiz uma live já falando sobre diferenciação, vai estar aqui conteúdo, pode procurar aqui o vídeo, tá bom? Que eu fiz uma live já falando sobre diferenciação. Vamos lá então, adentrar agora para as intervenções a serem feitas, tá? Vamos lá, vou passar 5 colunas aqui. Primeiramente, orientação de intervenções. O que você pode fazer? Estou falando para adulto, tá? Mas também pode ser conduzido de um adulto para uma criança ou adolescente. Enfrentamento gradual, ou seja, esse pensamento de que se meu vínculo de apego, né, minha mãe, por exemplo, não estiver ali, eu estou desprotegido, eu vou morrer, vai acontecer uma coisa difícil, que eu não vou suportar, é mentira. Na infância é verdade, né? Nos meses de vida. Mesmo assim não é tão verdade, né? Mas é uma interpretação falsa da realidade. Então eu tenho que começar a me expor gradualmente a essa ameaça para ir dessensibilizando o meu cérebro e entendendo que a previsão que ele está fazendo está equivocada. Não é fácil fazer isso, por isso que é bom ser acompanhado por um profissional, tá? Não se desesperar, não entrar em desespero, seja você que está conduzindo alguém, né, ajudando, ou seja você mesmo que está tendo um transtorno. Evite entrar em desespero, lógico que isso é... Nossa, Matheus, que conselho, né? Mas é um fortalecimento do que você tem que fazer, tá? Existem técnicas para ajudar você a se acalmar, que aí entra nesse outro passo, que é desenvolver técnicas, padrões de relaxamento. Por que relaxamento? Seu cérebro fica muito estimulado, é como se ele tivesse um motor funcionando a todo vapor, né? Não existe nem motor a vapor, mas hoje em dia quase não é utilizado, mas enfim, a todo vapor. Então ele superaquece, vendo ameaça onde não tem e reagindo muito fortemente a essas ameaças. Ou não se desesperar usando técnicas, né, de relaxamento, meditação, outras técnicas, enfim, é como se fosse esfriando esse motor, ficando no aqui e agora, questionando esses pensamentos. Isso vai ensinando você a aprender a lidar. Ou seja, então vamos lá estruturar isso. Vamos lá, anota aí para você seguir os passos de orientar alguém ou aplicar em você. Primeira coisa, identifique e aceite que você tem um medo maior, mais do que comum, acima da média, um medo e uma preocupação com a possibilidade de alguma separação, de algum término com alguma figura afetiva importante para você. Admita. Seja sincero, não se julgue, tá? Então você vai identificar quais são os pensamentos que você conseguir identificar e os sentimentos que aparecem. Por exemplo, se fulano foi embora, eu não consegui fazer as coisas sozinho, eu me sinto abandonado, eu me sinto como se eu não existisse, sinto uma tristeza muito grande, eu me sinto totalmente desprotegido e inseguro, eu fico pensando que algo ruim vai me atingir. E quanto eu estou dando um exemplo genérico, porque eu não estou sentindo isso agora, mas quanto mais específico você for, anota, escreve, tá? Escreve, ok? Quanto mais você ser específico, melhor. Esse é o primeiro passo, anotar e buscar identificar a carga de pensamentos e sentimentos que vem. Ponto. Segundo passo, tem que fazer isso sistematicamente, tá? Segundo passo, a gente vai passar a questionar qual que é a veracidade desses pensamentos, qual que é a probabilidade de que eles ocorram, tá?
Como que isso vai acontecer realmente? A gente pode associar isso a uma seta descendente, certo? E fazer o questionamento. Fazendo o questionamento, a gente vai para o terceiro passo, que é criar enfrentamentos cognitivos. Ou seja, a gente vai criar flashcards, vai criar, no momento ali da técnica que você está produzindo, que você está mais tranquilo, os pensamentos alternativos. Por exemplo, se eu sinto que eu não existo, que eu sou fraco e que vou ficar vulnerável a danos, como que eu faço isso? Como que eu resolvo isso? Eu vou anotar. Pô, eu sei que eu já fiz isso, hoje eu sou adulto, sou inteligente, consigo pensar isso. Para evitar o dano, vou evitar falar com tais pessoas, vou fazer assim, assim, assado, vou me defender, vou resolver tal coisa. Eu sei que eu sou capaz. Você vai fazer uma autossugestão, você vai criar posturas de pensamentos alternativos para você utilizar quando vier uma crise novamente. Lógico que no começo a efetividade é baixa, quanto mais você vai fazendo, melhor você vai ficando. Mas é que na hora da crise, o cognitivo, o córtex pré-frontal, fica apagado, ele não funciona. Então a gente vai precisar de estímulos externos para buscar dar um choque assim no córtex pré-frontal, para ele buscar nos regulando. É um dos caminhos, que é o terceiro passo. Depois, no quarto passo, a gente vai estimular e criar técnicas de relaxamento, mindfulness, hipnose, induções de hipnose, âncora de local seguro, tá? Técnicas de respiração, isso daí tem uma gama de técnicas. A EFT também eu utilizo muito, técnicas da EMDR, técnicas de focalização, tem várias técnicas, vários recursos terapêuticos para aplicar nessa demanda de relaxamento. Depois você já fez, já identificou o problema, já se questionou, criou os enfrentamentos, fez técnicas de relaxamento, a gente vai fazer testes de exposição. Eu vou me expor a situações que eu vou ficar sozinha. Eu vou me expor a ficar em casa sozinho, eu vou me expor em um lugar sozinho, eu vou me expondo aos lugares que antes eram ameaçadores, aos comportamentos que antes eu evitava, me esquivava ou fugia, gradualmente, para me fortalecendo e confirmar que a previsão daquele problema é errado e que sim, eu posso e consigo ficar bem e existir, certo? E me bastar naquelas situações, tá? E por último, é fazer uma construção, e aí também vão ter várias metodologias para isso, para fortalecer a sua autoimagem. Quais são suas habilidades, o que você faz bem, olhar para realmente quem você é, perguntar, fazer uma autoavaliação, levando o questionamento para as pessoas à sua volta, para elas te descreverem. Dá para aplicar testes, ferramentas de personalidade, inventários também, para coletar esses dados, mas para construir a sua autoimagem, para fortalecer a sua autoimagem. Isso tem um viés cognitivo, mas também um viés prático, certo? Tipo assim, como que você vai se sentir melhor, construir sua autoimagem, se você continua só na sua cama, só no seu quarto, mexendo no celular, jogando alguma coisa e não se expondo? Vai virar um ciclo improdutivo de você só se sentir inferior, só sentir... Porque você não tem experiência, você não tem ação, você não tem mão na massa, você não se expõe, certo? Você não vai lidando com as situações adversas. Ou seja, como eu vou ganhar músculo sem malhar, sem fazer força? Por isso que para chegar nessa fase de fortalecimento, tem também muita ação, fortalecimento da autoimagem, tem muita ação, eu tenho que seguir essas outras etapas. Não tem como ir direto para o fortalecimento sem essas outras etapas, porque as outras etapas servem para deixar a sua cabeça mais no lugar, vamos dizer assim, né? Para você conseguir fazer essa última etapa, que é fazer o arremate final da conclusão. Então tem que seguir esses protocolos. Sozinho é muito difícil fazer isso. Por isso que precisa de um acompanhamento terapêutico para conduzir todas essas etapas. O tempo de resolução, de você colher os frutos disso, é muito relativo de cada pessoa, mas essa é a estrutura, tá? Porque tudo isso vai construir a sua diferenciação, entender que você existe como indivíduo. Outra coisa que vai ajudar nesse processo aqui na construção da sua autoimagem
É olhar para a sua história de vida, é olhar para a sua história de origem, como que era sua mãe na infância, o seu pai na infância, o que estava acontecendo. Talvez ocorrer um processo de perdão, talvez fazer alguns rituais de liberação, de fortalecimento quando é possível, né? Dos próprios pais oferecendo, falando que acredita nesse filho, que confia nele, certo? Às vezes vai ter que trabalhar também uma terapia familiar com esses pais, mesmo adulto, tá? Com esses pais, trazer para sessões para fazer alguns alinhamentos. Isso é possível fazer. Por quê? E tudo isso aconteceu por causa de um sofrimento muito grande de algum evento, ou realmente um desamparo afetivo, ou um hiper cuidado, uma hiper vigilância. Tudo isso faz realmente eu me sentir desamparado, desprotegido. Vão ter necessidades físicas, emocionais, afetivas minhas que foram negligenciadas ou não teve espaço para desenvolver minha autonomia. Olha, superproteção é horrível, tá? O que gera de pessoas inseguras depois, porque se eu tenho que proteger demais o outro, o que eu estou dizendo? Você não é capaz, eu sou capaz. Sem mim, você não consegue. Eu tenho que fazer para você, eu tenho que defender você, eu tenho que lutar por você, porque você não dá conta de fazer isso. Tá? Então, como que vai ficar minha autoimagem? Eu sou fraco, eu sou inseguro, eu sou incapaz, eu sou incompetente. Fulano não tem que fazer para mim. E assim só vai projetando de mãe, vai para esposa, de esposa vai para filho, então fica na mãe, fica tudo um emaranhado, que a gente fala na sistêmica, né? Por isso que é importante trabalhar a diferenciação. Agora, vamos fazer orientação para os pais para lidar com os filhos quando estão passando por esse período de desenvolvimento normal, que pode aparecer esses sintomas do medo de separação. Tá? Primeiro passo, na verdade aqui não vai ser tanto passo, né? Vou passar em ordem, mas vão ser orientações a serem feitas. Demonstre bastante afeto e amor para esse filho, demonstre segurança. Mostre para esse filho que ele pode sentir, que ele pode chorar e que você está ali para proteger, para amparar. Você sempre que possível vai estar disponível. Estou falando isso para um bebê ali de 7, 9 meses. Que você vai estar ali disponível e você vai estar bem, segura, para que esse bebê se sinta realmente protegido. Como eu vou me sentir protegido se quem vai me amparar está totalmente desregulado, está com tremedeira, está chorando, está com palpitação, coração acelerado, ou então está avoado, não está conectado comigo? Vai ser a mesma coisa que nada, tá? Então, demonstre muito afeto, atenção e passe muita segurança para esse filho, tá? Outra coisa, é comum pais fazerem, em nenhuma hipótese, fique saindo escondido do filho, tá? Sempre que possível não, né? Todas as situações, mesmo que seja doloroso, que vai ter um chororô e que vai ter uma atenção, sei como é, tem filho em casa, se despeça. Olha, papai vai sair, mas eu vou voltar. Mamãe vai sair, mas eu vou voltar. Tá? Eu também vou sentir sua falta, mas vai ficar tudo bem. Vou estar conectado com você, certo? E depois eu vou falar dos objetos de transição, mas enfim, se despeça, porque você está mostrando que você tem hora de sair, tem hora de chegar, que você vai e que você volta. Estou indo, mas eu volto, certo? Porque se a criança não sabe onde você foi, não sabe que hora você volta, a tendência é ela ficar mais ansiosa, mas sem saber, sem clareza. Sem clareza aumenta a ansiedade, aumenta medo, aumenta o campo cognitivo e as emoções de o que aconteceu, não vai voltar, sofreu um acidente, não sei o que aconteceu. Agora, se você fala assim, eu vou, mas eu volto, e isso vai se concretizando, vai passando segurança. Lógico, gente, que o mundo não é flores, né? Tem muitas situações que... Tem até um caso, uma vez que eu vi de uma mãe, ou pai, não lembro, que falou, né, vou, mas volta, e no meio do caminho sofreu um acidente, ou foi assaltado, alguma coisa assim, acabou falecendo. Então, não tem como evitar isso. Esses problemas podem acontecer e fogem do nosso controle, certo? E é um potencial real problema para desenvolver esse tipo de traço aqui de ansiedade de separação ou não, né? Mas são coisas atípicas, é diferente de naturalmente o teu hábito de me esconder, de sair, de não avisar, de não comunicar achando que eu estou evitando um problema e tu posso estar causando outro. Então, dê muita atenção e passe segurança, não saia escondido, tá? E quando você for sair,
é importante demonstrar essa segurança. Filho, eu estou bem, você também vai ficar bem, pode ficar tranquilo. Olha, vamos nos acalmar, eu sei que você consegue, você é capaz, você é forte. Não é fácil para o papai também, mas o papai aguenta, tá? Mamãe aguenta. Agora, se você vai, o filho está desesperado, você chora, você se desespera também, aumenta ainda mais o alarme de problema na cabeça dessa criança, faz com que ela fique mais ansiosa, mais nervosa. Então você está hiperestimulando esse caminho neurológico, né, essa sinapse que promove esse padrão de pensamento, tá? Dê atenção ao choro, mesmo à noite, nas situações, dê atenção ao choro, não negligencie o choro, não deixe chorar até esgotar. Mesmo que você ache que não está fazendo sentido o choro, para a criança está fazendo sentido. Criança pequena, ainda mais ali de 6, 8, 9 meses, não faz birra, não tem choro de frescura. Você está chorando porque está sentindo alguma coisa, seja física ou seja emocional. Então acolha o choro, mostre que você está ali, tá? E outra coisa que pode ser utilizada são objetos de transições. Olha, a mamãe está indo e tal, mas olha, fique com esse bichinho aqui, fique com essa foto. Toda vez que você sentir saudade, olhe para isso, tá? Mamãe também vai levar para você fazer uma troca. Olha, eu te dou esse bichinho, você fica com esse, vamos trocar, eu vou levar você para mim, eu vou ficar um pouco com você. Isso também passa uma segurança. Deixar um bichinho de pelúcia, um travesseiro, uma flanela, alguma coisa assim, também pode ser utilizado. Fazer utilizar esses objetos de transição. E com o tempo, conforme ele está andando, tá? Para fazer essas exposições graduais, é você se distanciar do outro cômodo, falando assim: olha, mamãe vai ali na cozinha, vai ali no banheiro, papai vai ali na cozinha, vai ali no banheiro, pode ficar bem. E você sai, a garganta aqui não vai secar. E você sai para outro lugar cantando. Ó, mamãe tá aqui, ó, cantando alguma música. Para saber que, olha, você está cumprindo com a sua palavra, você está deixando claro onde você vai, que você vai voltar. Ele sabe que você está ali, você não está presente, mas a sua voz chega primeiro. Ele está sabendo que a sua presença está ali. E aos poucos ele vai sentindo que pode ficar naquele ambiente sem a sua presença, tá? Então isso são formas saudáveis de estruturar amparar essa sensação de medo diante da separação, para lidar com as crianças, tá? Que não é frescura, porque esse negócio desarrumado na infância gera problema nos adultos, nos relacionamentos, e gera uma reação em cadeia. E é sério, gente, porque esse transtorno de ansiedade abre brechas para outros transtornos neuropsiquiátricos, abuso de substâncias, pânico, transtornos de ansiedade generalizada, depressão, ideações suicidas, tá? E vai até esse desamparo, esse transtorno de separação, a pessoa vai ficar com desamparo, pode até dar brechas na infância, quando muito negligenciadas, para desenvolvimento de transtornos de personalidades, tá? Como transtornos narcisistas e outros tipos de transtornos borderline, porque não teve esse amparo afetivo, e o self dele ficou meio que fragmentado, a autoimagem ficou muito debilitada. Transtorno de personalidade é uma autoimagem, a tendência é isso, né? Uma autoimagem que quebrou, né? Que desalinhou, que desaprumou, certo? Então é isso, diferente dos transtornos emocionais, né? Transtornos de ansiedade, outros tipos de transtornos. Falei um pouco sobre transtornos psiquiátricos, neuropsiquiátricos aqui, psicopatologia. Fiz uma live já sobre isso, tá? Mas enfim, essas são as orientações que eu deixo para vocês, tá? Esse é o fio da meada para as intervenções e entender. Se você tem muita dificuldade de terminar, de se separar de pessoas, se apega muito, fica muito chiclete, isso não é brincadeira. Isso é uma brechinha para problemas maiores. Procure um profissional. Procure ajuda, vamos colocar esses protocolos, vamos entender o que mais pode estar acontecendo com isso. Com certeza está ligado a algum evento, algumas situações que foram acontecendo lá na sua infância, na sua família. A gente tem que acolher, tem que perdoar, tem que entender e ressignificar tudo isso. Mas o importante é que é muito eficaz o tratamento, e com tratamento é totalmente possível, quando o paciente segue os protocolos e realmente está afiado para se manter fiel ao processo e fazer acontecer,
a prevalência de resultados é enorme, o prognóstico é muito positivo. Só não acontece quando o paciente não se abre, não quer e não entra no processo, tá? Então essa é a orientação que eu deixo para vocês. Medo de separação é real, não é brincadeira, tem muitas raízes aí que a gente tem que intervir, mas esses são os caminhos para a gente resolver isso daí e evitar que isso aconteça, tá? Então tome cuidado, alerta para você que é pai, para você que é mãe, ou vai ser pai ou vai ser mãe. Esse período de separação vai acontecer, faz parte do nosso desenvolvimento. Está nas suas mãos você fazer com que isso passe bem ou dar brecha para disfunções. Parece pesado, mas é a realidade da paternidade e da maternidade. Está com dificuldade, está com medo disso acontecer? Ficou ansioso, ficou preocupado? É simples, tá? Tem que ter ações efetivas. Procure ajuda, procure um profissional, desenvolva ali com isso dentro de você para você estar afiado na hora que isso acontecer e conseguir aplicar essas coisas aqui com excelência, tá bom? Então esse é o recado de hoje, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado, deixe nos comentários, curte por gentileza, você já sabe que a rede social é o combo, é curtir, seguir, compartilhar. Você já sabe que de tudo que precisa fazer, então por favor faça, ajuda quem produz conteúdo para você, é um mínimo de gratidão e de reciprocidade, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até semana que vem a gente fala mais. Tchau, tchau. Não é para fechar, tchau.